Dr. Ben Schmidt, médico patologista neuromuscular e neurologista, lança seu quarto livro, O Médico, onde relata casos clínicos com desfechos surpreendentes. O Médico surgiu com meu filho Marco, que acompanhou alguns casos surpreendentes, que tiveram uma evolução boa. E ele falou um dia para mim: pai, por que você não escreve um livro sobre esses casos? E aí a ideia foi amadurecendo e saiu o Médico. Esse livro, O Médico, ele é transformador, ele é lindo. Acho que eu nunca li um livro em um dia, e esse eu li em um dia. E eu tenho por obrigação dissipar essa leitura para todas as pessoas que estão carentes de alma mesmo, sabe? Eu acho que esse livro ele pode transformar e curar a alma de muitas pessoas, porque muitas das doenças não são físicas, né? Vem do emocional. Benny é uma inspiração para todos nós lá no serviço. Ele é um médico com uma trajetória impressionantemente bela, importante. O que esse homem ensina para todos nós sabe, não tem preço. Ele faz tantas coisas boas para os seres humanos que não tem como medir. Como ele coloca, ele é meio fora de série em todos os sentidos, como homem, como pai, como família, como amigo, como médico. Ele é excelente e a gente sempre é importante estar do lado de uma pessoa dessa, porque ele sempre transmite coisas boas, energias boas. E é um grande pesquisador, uma pessoa dedicada à saúde. E não só isso, eu sempre lembro em eventos que eu vou, que o Benny está presente, a ajuda que ele dá não só na área de saúde, mas também às comunidades carentes. Ele tem um trabalho social muito importante. Então, sempre que tem um lançamento, a presença dele, eu estou presente para parabenizar e acabei de agradecer ele por existir. O Brasil precisa de mais gente como o Benny, com certeza. A obra conta casos médicos reais e inusitados em que o especialista conseguiu de forma surpreendente dar esperança a pacientes já sem força e vontade de viver. Dr. Benny, há 4 anos atrás, eu cheguei no consultório dele, eu estava assim, bem desanimado, ele me deu uma super esperança, um super ânimo, então fui muito grato e minha vida depois daquilo mudou, eu faço tratamento com ele, me sinto muito bem, tá? Por causa da energia dele é muito legal. Então, ele é uma pessoa muito humana, né? Diferente da maioria, né? Que eu conheci durante toda a minha vida. Ele é muito bom. Ele passa uma energia, uma luz assim muito grande. Além de brincar bastante, né? O que é sempre bom para minha recuperação. Porque não é só fazer fisioterapia, né? Como ele diz, tipo, ele tem que regenerar o ser humano, né? Eu já li o livro, me identifiquei como paciente, né? Esse livro ele traz a proximidade do médico com os pacientes, né? Fazendo com que a gente tenha uma inspiração maior e a luta para vencer qualquer doença e ter uma saúde melhor. Segundo o Dr. Benny, a inspiração veio do livro O Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéu, em que o cientista e neurologista Oliver Sacks transforma casos clínicos em artefatos literários. Eu usei o critério que eu pudesse mais deixar o objetivo do livro, que é o de humanizar, rehumanizar a medicina e fazer uma apologia e um incentivo principalmente aos jovens médicos. Então escolhi os casos para dar uma ideia ao médico que, em vez de tratar a doença, tratar a pessoa. Foi assim que eu escolhi os casos. A diferença dele como médico é que ele olha um paciente como um todo. Ele não tem o que os outros médicos têm, de não olhar, de ficar atrás do computador. Eu acho que eu nunca vi o Benny atrás do computador. Isso é toda a diferencial que ele tem. Eu acho que um dos principais médicos no assunto, né, doenças neuromusculares, além de um patologista fantástico, ele é amigo dos pacientes, né? A gente tem visto que quando o Dr. Benny não está, os pacientes sentem falta do amigo, não só do médico. A pessoa que sabe dar uma palavra
de consolo na hora que uma pessoa precisa, sabe dar uma notícia ruim de uma forma que não deprime uma pessoa. Ele sabe acender aquela chama no paciente de vontade de cuidar de si. Então, eu acho que muitas vezes a gente fica tentando idealizar o que é um médico bom, né? Todo mundo procura médico e fala, eu quero um médico bom. O que é um médico bom? Eu acho que é um médico humano. Primeiro que é um prazer estar nesse lançamento, porque é quase uma celebração à vida. Eu me sinto lisonjeada de poder compartilhar com ele essa alegria, não só da questão do livro, que eu li, está fantástico, ele tem uma narrativa assim, incrível, e a descrição que ele faz dos pacientes é algo que transcende o ser humano. O médico é formado por 12 tríades, capítulos com a mesma estrutura, um poema, um personagem e um arrazoado. A diferença do médico em relação à trilogia do amor é que o tema é outro. O tema é baseado na experiência real do Dr. Benny com os seus pacientes. Então, ele conta casos clínicos que ele vivenciou, naturalmente com nomes falsos, para não expor os pacientes, mas sempre tem um viés muito humanista na forma como ele trata os pacientes, e os finais são sempre surpreendentes. O paciente Vladimir Melo relatou sua história em uma das orelhas do livro. Eu conheço o Benny faz bastante tempo. Ele fez um diagnóstico em mim quando eu tinha 8 anos de idade. E nós perdemos o contato e viemos ter contato depois de um grande período que eu vim a ficar ruim por causa da minha doença que ele diagnosticou. O que eu sinto é gratidão por ele, por eu ter conhecido ele, por ele ter feito o meu diagnóstico, por se tornar um amigo e, principalmente, por me tratar, e eu hoje tenho essa qualidade de vida que eu tenho. Antes de conhecer o Dr. Benny como pessoa, eu conheci ele como médico. Ele cuidou do meu pai, foi fantástico. Cuidou de mim também e não tem o que falar, né? A gente lendo o livro pode entender um pouquinho do que quem é paciente do Dr. Benny sente, ou quem conhece ele daquele lugar como paciente, ele como médico, como amigo. E como pessoa ele é um ser humano incrível, ele é inteligentíssimo, ele é uma pessoa brilhante. Eu sou suspeita de falar porque eu gosto muito do homem, do Benny Schmidt, gosto muito do médico, admiro o poeta e o escritor. O livro foi lançado em novembro de 2016 e a noite de autógrafos realizada no dia 31 de maio de 2017, na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi, São Paulo. Durante 4 horas, Dr. Benny recebeu mais de 300 convidados, entre amigos, pacientes, leitores e familiares. É um milagre eu estar aqui, sem sequela, 4 horas recebendo as pessoas. Estou muito feliz de ter recuperado a saúde e continuar o meu caminho. É emocionante ele estar aqui hoje, porque depois dele escrever esses 12 casos de pacientes dele, ele sofreu um AVC e ele acabou se tornando um paciente também. E ele teve todo esse entendimento para entender o lado do paciente, como sofre na veia, na pele mesmo, a falta da medicina humanista que ele tanto prega no mundo. E só fez disso dele um médico melhor, uma pessoa melhor, e que ele possa tratar as pessoas cada vez melhor. Na verdade, o Dr. Benny é um neurologista muito renomado, que tem uma história familiar de grandes nomes da medicina. Eu sou apaixonada pelo Dr. Benjamin, que teve uma grande importância na saúde do bebê. Tanto no mundo como no Brasil, ele foi um dos precursores do teste do pezinho. Então, eu sou fascinada por isso, como eu trabalho com pesquisas em teste do pezinho, eu queria muito conhecer pessoalmente o Dr. Benny e a mãe dele, a senhora Cima. O livro é lindo, maravilhoso, é um dom que meu filho tem e continuará tendo para ajudar todos que necessitam, e eu fico muito orgulhosa por causa disso. Dr. Ben Schmidt também é autor de outros 3 livros que formam a trilogia do amor, abordando maneiras diferentes de amar. Patrícia, Cartas e Versos para Mulher Amada, Vida em Fúria e Toast, Retratos de um Amor por um Cão. É incrível, né, que para o mesmo autor de Vida em Fúria,
o próximo projeto que já tem, digamos, 25% pronto, e o livro se chama Sede de Viver em Paz. Então, o tempo passou, a fúria diminuiu e agora vem Sede de Viver em Paz, se Deus quiser. Muito obrigado. Queria agradecer a todos pela presença, de prestigiar o lançamento na noite de autógrafo do livro O Médico. É surpreendente para mim estar aqui hoje, um verdadeiro milagre. Então, vou agradecer a Deus. Deus é tudo. E mais do que isso é estar sem sequelas, né? Se bem que meus filhos disseram que eu fiquei um pouco mais biruta. Mas isso não tem problema, porque os cientistas geralmente leem muito e acabam ficando um pouco biruta. Faz parte da nossa profissão. Queria agradecer aos pacientes da RNA que vieram, fizeram um esforço. Estou vendo o Alexandre aqui na minha frente. Podem contar comigo. A gente, depois que tem um problema como esses e depois de tanto sofrimento, Luciano, Viviane Menezes, a gente fica melhor. Então vocês podem contar comigo que a gente vai continuar nesse caminho de reabilitação. O livro Médico foi feito e quem me deu a ideia de escrever o Médico depois da trilogia do amor foi meu filho Marco, porque ele acompanhou várias histórias surpreendentes que pertencem a esse livro. E é uma apologia a uma medicina humanista, né? Hoje os médicos, principalmente os jovens, às vezes nem estudam, que tem o Google, né? Eles manipulam muito bem os aparelhos eletrônicos, então eles têm as respostas rápidas, e a medicina, principalmente essa nova turma de medicina que a gente pegou, ela tende a se desumanizar. E a melhor maneira de se praticar a medicina é humanizando. Queria agradecer a minha família. Primeiro, minha filha Anitta, que junto com a minha mulher me mostrou a importância da família. E nessa leitura do momento hoje do ser humano, a televisão e a imprensa ela tem exagerado nesse sentido de não valorizar a família, que é o maior bem que o ser humano tem. Queria agradecer ao meu filho Marco, que é uma pessoa muito especial, e eu espero que com esse sofrimento eu possa cada vez melhorar e conseguir ser tão bonzinho como ele. A minha filha Jaqueline, pela determinação, e o homem sem determinação não chega a lugar nenhum. E para terminar, eu completo hoje 43, há pouco tempo, 43 anos de lecionando medicina. Comecei com 17 anos no segundo ano da Santa Casa, e fazendo as contas a 3 aulas ou congressos, seminários por semana, 43 anos me dão uma experiência de mais de 30 mil palestras e aulas no Brasil. Além disso, também me proporcionou criar o maior serviço de patologia muscular do mundo, que é o serviço da Escola Paulista de Medicina. E eu estou falando isso não é para mostrar o meu currículo, muito pelo contrário, é porque às vezes a aula de patologia é muito chata. Então, para a aula ficar mais gostosa, eu sempre contava uma história de mitologia grega, uma história de amor. Então, para terminar, eu vou pegar, como eu terminei muitas vezes as aulas, para se entreter os alunos que hoje não querem mais assistir aula. Então eu sempre contava alguma história de amor ou de mitologia, e eu vou contar a mesma história que eu contei tantas vezes na vida, pelo Brasil e afora.
eu quero só salientar que o médico não é uma crítica à medicina brasileira, muito pelo contrário. Eu escrevi, está bem claro no livro, que eu escrevi esse livro para os médicos brasileiros. Não acredito em medicina globalizada, um indivíduo que mora no Texas, come outra coisa, pensa outra coisa. Não pode funcionar a mesma medicina para pessoas completamente diferentes. Então, o livro é para médicos do Brasil, que eu acho que são os melhores médicos do mundo. Eu tive a honra de ser professor em muitos países de neuromuscular. Aqui no Brasil, tive em 6 universidades e na Escola Paulista de Medicina. Mas, como eu falei, para terminar, eu quero contar essa história para que todo mundo fique contente. E a história é bem legal, que é a história de Eros e de Psique. O Eros era o deus do amor e a Psique era linda e maravilhosa. E um dia Eros se apaixonou pela Psique e entrou voando no quarto dela e eles namoraram. Só que ela não conseguia tocá-lo nem enxergá-lo. E a Psique, às vezes, uma mulher é muito bela e tem 2 irmãs horrorosas. E a Psique tinha 2 irmãs muito feias, muito feias. E elas ficaram com ciúmes desse amor. Elas falavam para a Psique: mas você tá louca, menina? Você nem sabe quem ele pode ser um monstro. E ela não podia acender a luz, não podia enxergá-lo. E ela pegou e falou: faz o seguinte, quando ele entrar a próxima vez, você acende um par de velas e aí você vai ter certeza, né? E quando ela acendeu o par de velas, é lógico, Eros era um tesão, né? Deus do amor. Só que ele disse para ela assim: eu não vou mais poder te amar. Por quê? Por que você fez isso? Porque o amor tem que ter um pouco de mistério, de ocultação. E eu uso essa historinha nas aulas que eu dei durante a minha vida, nesses mais de 40 anos de profissão, para dizer e homenagear a minha mulher, que é a última homenagem que eu quero fazer aqui agora, que se eu fosse Eros e ela fosse Psique, por mais velas que ele acendesse, o meu amor por você jamais terminaria. Porque meu amor que eu tenho por você está muito além daquilo que os olhos podem ver. É pela vida que você me deu, pela maneira como você tratou meus filhos, como você trata a mim. De maneira que, se eu fosse o Aladim e tivesse uma lâmpada mágica e pudesse escolher milhares de desejos na vida, eu sempre escolheria o mesmo desejo e a mesma coisa: ter conhecido você e viver apaixonado uma vida contigo. Obrigado, Patrícia. E obrigado a vocês de novo por toda a presença. Muito obrigado, mamãe Sima Maria Schmidt, por tudo que a senhora me deu. Um beijo.